Bom dia, gente. Nono ano, estamos aqui para mais uma aula. Então, hoje falaremos um pouco sobre a Europa física. Entendam bem, Europa física. Vamos considerar as características, os componentes físicos da Europa. Aí, clima, relevo, vegetação, podemos comentar sobre alguns rios europeus. Porém, para iniciar essa palestra ou essa aula, é importante termos em mente que a Europa ela é um continente considerado. O que isso quer dizer? Ela é considerado um continente. Isso quer dizer que a Europa ela faz parte fisicamente do continente asiático. Isso quer dizer que a Europa ela é como se fosse uma grande península, o que verazmente é uma grande península da Ásia. Alguns especialistas se convencionou classificar a Europa de Eurásia, porque a Europa é uma parte fisicamente da Ásia. Mas aí surge aquela questão, então por que se convencionou chamar com outro nome, ao invés de Ásia ou Eurásia, mas especificamente Europa, continente europeu? Sim, por conta do seu processo histórico, cultural, econômico, social, étnico e até político. O que isso quer dizer? Que a população que habita a Europa ela é diferente da população que habita a Ásia em todos esses sentidos que eu destaquei aqui. É diferente no sentido cultural, social, econômico, étnico, cultural, até mesmo as características físicas. Então, por conta disso, delimitaram uma determinada fronteira física que separando a parte europeia, ou seja, a Europa, da Ásia. E qual foi essa delimitação? O que eles usaram para fazer essa separação, essa delimitação física? Bem, aqui, nessa área aqui, tem alguns montes que eles chamam de montes Urais. É claro, coloquei aqui, mas é basicamente aqui. Esses montes Urais, eles funcionam como uma fronteira física, natural, separando a Europa da Ásia. Mas além do monte Urais, nós temos também os chamados rios Urais, que começam daqui também, descendo nasce nesses montes e desce, rio Ural. E nós temos também, na parte de baixo, o Mar Cáspio. Então, do lado leste oriental, a fronteira ou limites da Europa, montes Urais, rios Ural e Mar Cáspio, ok? Ao norte, a Europa faz limite com o quê? Faz limite com o Oceano Glacial Ártico, ok? Na parte de cima temos o Ártico, ok? Nós temos aqui, desse lado, tem esse oceano aqui, do lado ocidental, oeste. E na parte de baixo, nós temos um mar aqui embaixo, que separa a Europa da África. De que mar eu estou falando? Então, limite ao sul da Europa é esse mar aqui, ó. Não se esqueça disso, tá? É o chamado Mar Mediterrâneo. Separa a Europa da África. A África fica logo aqui embaixo, tá? Ok? Então, vejam só, entendam bem, quais são, geralmente em prova, quando cobra a Europa física, quer saber dos limites, as fronteiras da Europa. Então, na parte oriental, os montes Urais, rio Ural e Mar Cáspio. Ao norte, nós temos o Oceano Glacial Ártico. A oeste, nós temos o Oceano Atlântico. E, ao sul, o Mar Mediterrâneo. Lembre-se de uma coisa, a Europa, ela fica totalmente no hemisfério norte, ok? Nunca se esqueça disso. Por conta disso, ela tem um clima mais temperado, no geral. Mas, falando sobre clima e vegetação, porque
o clima geralmente caracteriza a vegetação ou impõe um certo tipo de vegetação na área. Nós temos aqui, ao norte, nós temos esse clima aqui subpolar, no extremo norte da Europa. Não totalmente no topo, mas no extremo norte da Europa nós temos o subpolar e uma vegetação tundra. Entenda que na Europa, ou seja, vou colocar aqui para vocês terem uma ideia. Podemos colocar da seguinte forma, ó. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, ó. Quanto mais temperatura, estou me referindo à temperatura, quanto mais para o norte, a temperatura diminui. Quanto mais para o sul, a temperatura aumenta, tá? Então na Europa é assim que funciona. Então essa parte ao norte da Europa, o clima é subpolar e mais ao norte ainda é polar, tá? E qual é a vegetação dessa área? Uma vegetação de tundra. Tundra é aquela gramínea, líquens, musgo, que durante o verão dessa região começa a nascer. Mas o verão nessa região também é muito frio, então por isso que não consegue se desenvolver uma vegetação vasta, densa. Então ela é formada, a vegetação por tundra, que é formada por musgos, líquens, ok? Um pouco abaixo nós temos o clima temperado. Só que entenda bem, o clima temperado na Europa é dois tipos de temperado. Temos aqui o temperado continental, que é aquela parte da Europa que está mais para o continente, mais para dentro, a parte mais oriental da Europa. Então, esse clima temperado está muito afastado do oceano. Por isso que ele é chamado de clima temperado continental. Nessa área, gente, o clima é muito mais rigoroso, denso, frio, porque está muito afastado do Oceano Atlântico. Qual é a floresta? A floresta que se desenvolve nessa área? Taiga. Taiga é aquela floresta de conífera, forma de cone. Lembra das árvores de Natal? No início tiravam dessa floresta aqui para fazer a árvore de Natal. Então, floresta formada por cone e pinheiro, basicamente. Então, entenda que essa é a área. E essa área aqui também é uma área de planície, quando se considera o relevo. Logo aqui na parte de baixo, no sudeste da Europa, nós temos aqui um clima semiárido. O que isso quer dizer? Semiárido é aquele clima que tende ao deserto, é um clima com menos chove menos. Por quê? Porque está próximo do Oriente Médio. O Oriente Médio é mais ou menos nessa área aqui, entendeu? Na Ásia. Então, saibam que o Oriente Médio o clima é desértico. Então, aqui essa área semiárido com uma produção vegetal de estepe, pradaria, campestre, tá? Gramíneas. Então, essa parte oriental da Europa. Já na parte ocidental, nós temos o mesmo clima temperado, porém oceânico. Por que ele é oceânico? Porque ele está próximo aqui do Oceano Atlântico. E esse clima oceânico, ele é muito menos rigoroso do que o clima oceânico é menos rigoroso do que o clima continental, o temperado continental. O temperado oceânico é menos rigoroso do que esse aqui. Por quê? Aqui tem uma corrente marítima que nós chamamos de corrente do Golfo. Nós chamamos essa corrente aqui, vou colocar aqui, Golfo, tá? Corrente do Golfo. Essa corrente marítima, ela é quente, ela vem justamente dessa parte aqui de baixo do continente, quer dizer, do planeta. Então, por ela vir daqui, ela é uma corrente quente que ela vai amenizar as temperaturas no inverno nessa área aqui, entendeu? Por isso que esse temperado oceânico é menos rigoroso do que o temperado continental. Outro ponto que vocês devem atender bem, atentem bem para isso aqui, atentem bem para isso que eu vou falar. A floresta aqui não é a mesma daqui. Essa floresta nessa área aqui é uma floresta
temperada, tá? Uma floresta mais amena, temperada, não é como a floresta de Itália, tá? Outro ponto, nesse meio aqui nós temos também uma planície, tá? Relevo de planície. É interessante notar que esse relevo aqui, na parte de cima ao norte, nós temos um relevo aqui que nós chamamos de maciços antigos, muito desgastados pelo tempo. São os Alpes escandinavos, tá? Os Alpes escandinavos, são maciços antigos, com topos bem arredondados, porém um planalto relativamente elevado. Na parte de baixo aqui, nessa parte de baixo, aí nós temos montanhas. Montanhas nós temos aqui, essas montanhas, na parte de baixo, são montanhas que foram formadas por dobramentos modernos. É diferente. Aqui em cima são dobramentos antigos, ou maciços antigos. E aqui na parte sul da Europa são dobramentos modernos. Os dobramentos modernos são aqueles dobramentos que acontecem várias dinâmicas, como vulcões, terremotos. Vocês saibam que na Itália, Grécia, são áreas de vulcões e terremotos. Então, áreas bem dinâmicas, tectonicamente falando. Então, nós temos aqui alguns picos. O Apeninos. Nós temos também os Neus e etc. Tá? Tem outros aí. Então, são picos ou montanhas que estão justamente nessa área do sul da Europa. Entendeu? Um ponto também que nós temos que ter em mente é que a Europa ela tem alguns rios significativos, como que passam por grandes cidades europeias, como, por exemplo, o rio Tâmesa passa por Londres, o rio Sena passa por Paris, entendeu? O rio Reno, que é um rio importantíssimo, que passa pela região industrial da Alemanha e vai ligar essa área industrial da Alemanha ao porto da Holanda, entendeu? Falando em Holanda, eu esqueci de destacar um ponto aqui, que vocês devem sempre ter isso em mente. Na Europa, existe uma depressão absoluta, porque, falando em relevo nós temos a depressão relativa e absoluta. Aquela depressão absoluta, a relativa é aquela que está acima do nível do mar, e a absoluta é aquela que está abaixo do nível do mar. E temos os Países Baixos, na Europa, Holanda, que concentra esse tipo de depressão absoluta, abaixo do nível do mar. Por isso que aqui, lá eles estão sempre aplicando certas tecnologias na superfície para evitar a invasão marítima. Tá? Um outro local no mundo que tem depressão absoluta é a área do Mar Morto. Mas voltando aqui para a Europa, então, gente, de início, essas são as características, em resumo, da Europa física. Tá? Então, nós falamos aqui um pouco sobre a parte dos climas da Europa, vários climas, e também vegetação e, é lógico, o relevo. Entendeu? E as partes das fronteiras ou os limites da Europa. Essa é uma aula da Europa física e nós vamos dar continuação, falando sobre os conceitos, tanto social como econômico, político, da Europa, principalmente dentro do contexto de cultura ocidental. É o que nós mais falamos sobre isso no momento, tá? Até a próxima!